vontade. Pode falar, inclusive, melhor sobre você do que eu, tá? Que bonito. Deixa eu fazer só uma foto antes de apagar tudo. Deixa eu fazer uma foto melhor, né? Deixa eu fazer uma foto antes. Apaga uma e deixa eu fazer uma foto, depois você apaga a outra. Pode começar e a gente já apaga. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como sabe, já me apresentou, sou Paulo Schmidt, artista plástico, e vou complementar um pouquinho, assim, contar um pouquinho da minha história. Fiz Belas Artes na Escola Guiar, que ainda não era UENG, teve um período de Escola Guiar no Palácio, no Parque Municipal. E desde a época da escola eu já vim trabalhando com design gráfico. Depois que deixei a escola, eu fui chamado a coordenar as galerias do Palácio das Artes, onde eu trabalhei durante 5 anos, 6 anos. E a partir de lá eu comecei a ser procurado também para fazer projetos de expografia, museografia, curadoria, etc. Então, mais ou menos é esse o meu aprendizado, assim, a minha formação é em artes plásticas, mas essas outras coisas que vêm a reboque, né, como design gráfico, expografia, museografia, etc., elas são praticamente experiências empíricas, assim, autodidatas. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer a atual exposição da Sala das Colunas, a Arte Sacra, aqui do Museu Mineiro, que foi um projeto que eu desenvolvi em 2018, foi a época de reformulação do museu como um todo. E o grande foco, nesse caso aqui de hoje, que eu vou apresentar para vocês, é a Sala das Colunas, que teve uma atenção maior em virtude do acervo que tem, em virtude da importância dela. E esqueci o nome dele, é Henrique, passa por favor. Essa era a Sala das Colunas antes assim, no momento em que eu fui chamado para tratar do projeto de nova expografia. Ela tinha uma ocupação bem periférica, as paredes eram ocupadas por essas vitrines. Essa já é uma versão que condiz com esse período, porque antigamente toda a sala era desocupada, não havia nada no espaço de piso. Algumas coisas foram introduzidas depois, mas ela tinha essa configuração, que era a de ocupação de toda a lateral, né, a parte periférica da sala, junto às paredes. O que eu achava, né, acho que essa montagem ela durou mais de 10 anos. Deve ter sido uns 18, né? Que a gente restaurou o forro foi em 2000. E aí essa montagem foi do Paulo Rossi logo que inaugurou a restauração do forro. Que foi em 2000. Há 18 anos. Provavelmente. É possível, assim. Enfim, ela cumpriu, né, bastante bem a função dela, mas, assim, com o passar do tempo, eu acho que ela ficou aquém das possibilidades de museu e levando em conta todo um acervo que o museu possuía e que não essa forma de apresentação não era possível abarcar. Então eu fiz essas fotos são precárias, são fotos de registro de trabalho que eu fiz na época para um levantamento, registro da sala.
mas que dá a ver esses dois momentos, né, essas duas temporalidades da apresentação da arte sacra no museu. E eu sempre achei essa expografia muito cuidada, assim, muito elegante, muito um tratamento muito delicado com as obras, com as peças que estavam expostas, mas ao mesmo tempo ela tinha limitações assim, que eu fui passar a entender. Ali naquele conjunto central, por exemplo, tem uma série de Santanas. E aí eu fiz algumas fotos, essa é uma das peças que está lá dentro. Era impressionante assim, a impossibilidade de visão daquele acervo naquelas condições em que as peças estavam apresentadas. Eu acho que uma série de problemas com relação à iluminação, o formato das vitrines, né, com o vidro desenhado, enfim, uma série de... Os reflexos, né, que o vidro recebiam da luz e assim por diante. E era tudo muito pálido, era impressionante, eu ficava surpreso. Depois fazendo os celulares da gente, na verdade as câmeras têm uma certa capacidade de adaptação, de correção de luminosidade. Eu fiz algumas fotos, pode passar, que mostravam detalhes, mais um pouco adiante, que o olho nu não era capaz de perceber dentro daquela circunstância, né, dentro daquela ambiência. E aí eu vi que era um desafio gigantesco, né, assim, tratar uma nova expografia de maneira que ela pudesse revelar melhor as peças do acervo que o museu tinha e, ao mesmo tempo, receber um número muito além daquele que vinha sendo exposto até então. Mas um outro problema que, assim como aquele arcaz que a gente viu no início, essas mesas também foram introduzidas depois, elas não são dessa historiografia original. E esse retábulo, ele também chegou para o museu já num período determinado e foi introduzido junto da porta de entrada da sala. Ou seja, ele ficava completamente desvirtuado com relação ao princípio dele enquanto objeto de culto, de retábulo, né, que é uma peça de altar, e ele virou um portal durante muito tempo, onde as pessoas atravessavam e ele virou um marco de porta. O teto, quer dizer, o conceito da tipografia eu sempre entendi como assim, de valorizar também a sala, que eu acho que é um elemento importante do próprio museu, enquanto arquitetura, mas ao mesmo tempo a tipografia ela não cumpria também essa, assim, percebia elementos de iluminação que foram mal colocados, né, que já geravam uma interferência no espaço, enfim. Então, era esse mais ou menos o cenário. Por outro lado, essa sala permitia, e aí eu trouxe fotos de um período em que um grande amigo e artista plástico, Francisco Magalhães, dirigiu o Museu Mineiro, e ele se apropriou dos espaços de uma maneira muito interessante, que foi de propor novas abordagens da expografia, do espaço museológico. Essa é uma delas, que ele aplicou filme sobre as vitrines, de maneira que essas vitrines
se tornassem semi-espelhos. Então, dependendo da iluminação, na próxima foto a gente vê um efeito mais... Essas vitrines elas viraram espelhos que refletiam a sala. Dependendo do ângulo, você via alguma coisa do acervo, que eram coisas temporárias que aconteciam, mas ao mesmo tempo a sala permitia isso, que eram ocupações que ocorriam periodicamente, trazendo grupos de congado, enfim, que eu, no meu entender, fazia uma introdução né, assim, buscava as pessoas para dentro do museu de uma maneira muito importante, né? Eu acho que isso é sempre salutar, e um espaço generoso como o que era, permitia esse tipo de abordagem. Inclusive concertos, enfim, ela tinha toda uma série de atividades, né? Mas aí a gente entra num dilema, né? Assim, como atender a todas as necessidades. Vocês tiveram contato, né, alguns de vocês aqui tiveram contato com a prática da... Uma coisa interessante dessas coisas que você citou do Chico aí no final, é que ele trazia de novo a função primordial daquelas imagens, né, que era da devoção. Né? Também. Né? Inclusive, tirando as imagens, às vezes, do museu, para né, ela retornar à sua função original, né, de adoração, de culto, etc. E agora eu vou falar um pouco do processo de trabalho, de elaboração dessas fotografias. Vocês tiveram contato, alguns de vocês, acho que não todos, né, com a reserva técnica hoje. E o acervo do museu ele é inteiramente, quer dizer, né, isso é uma prática museológica, todo objeto que é incorporado a um acervo, ele é catalogado, ele é analisado, descrito, enfim, pesquisado, né, com relação à origem, história, com relação à autoria, enfim, recursos técnicos utilizados na construção e assim por diante. E primeiro passo desse trabalho, assim, e aí abro um parênteses para dizer que esse trabalho foi feito através de uma equipe extensa, né, tanto de pessoas do museu quanto de pessoas externas a ele, como eu, como a curadora que trabalhou nesse projeto, especificamente na sala das colunas, a Dalgisa Arantes, que é uma historiadora, que é grande conhecedora do barroco. E o que a gente tem, enfim, no primeiro momento, é um conjunto, um universo extenso de elementos, de peças desse acervo, as quais se pretende, né, que sejam apresentadas numa expografia, uma nova apresentação da exposição desse acervo. E aí, assim, esse processo ele vai, como eu disse, parte da descrição dessas imagens, que isso é uma coisa, né, uma prática do museu, e a partir desses registros a gente vai decompondo para ter os objetos de maneira manuseável, né? A gente precisa enxergar o que está fazendo. E aí eu criei essa ilustração para mostrar assim, que cada um dos objetos nessa exposição a gente tem, sei lá, coisa de entre 200 e 300 na sala das colunas. Cada um deles tem uma descrição, é documentado, registrado, né? E para que esse processo caminhe, a gente consiga, né, apresentar, discutir, visualizar, etc., a gente vai fazendo. Eu, particularmente, assim, no meu processo de trabalho, eu gosto de isolar aquela imagem e tê-la no tamanho real para saber com que realidade eu estou lidando. É isso mesmo?
Tinha alguma coisa ali na acervo. É a pasta 2, né? Então, peraí. Mostrou ali acervo 2. O 2 é esse aqui, ó. Tá. Então, agora vamos entrar no PDF. Isso foi uma primeira apresentação que eu fiz a partir de toda a discussão que foi feita com relação ao roteiro que se estabeleceu pela curadora, ao levantamento do espaço, enfim, né, a compreensão daquela sala, da importância dela e das limitações que ela estabelece enquanto, né, espaço físico. E essa foi uma primeira proposta a partir desses indicadores, né? A Dalgisa desenhou, assim, criou um roteiro daquilo, porque um acervo como esse ou como qualquer, ele permite inúmeras possibilidades de combinação de interesses, de, enfim, agrupamentos possíveis e quer dizer, uma das principais funções do curador é determinar quais são, né, qual o enfoque que isso vai se dar, vai ter, com relação a de que forma esse acervo vai ser apresentado. Assim. Ela seguiu, na verdade, um raciocínio que era o de agrupar as imagens por natureza em termos da origem, né? Assim, elas são peças sacras, né? Ligadas a uma tradição católica, e aí ela segue todo um processo que é de mostrar esses grupos, essas famílias de imagem, e parte, em princípio, de um conjunto que são os fragmentos que muitas vezes ocorrem nos acervos, que são peças que são vestígios ou coisas que foram deslocadas dos seus contextos originais, mas que compõem um universo que antecede todo esse trabalho de seleção. Então a gente tem, assim, em linhas gerais, esses pressupostos, né? O próprio espaço, a seleção prévia de peças pelo acervo, né? Que era Museu Mineiro do Ministério Público, que era um conjunto de peças guardado pelo Museu Mineiro, e o roteiro para agrupamento e ordem de apresentação. A proposta preliminar, esse era um anteprojeto, era um início de conversa, que dava como norteamento valorização e segurança do acervo, conservação, manutenção, acervo, exposição e acessibilidade. Traduzindo um pouco esses itens, assim, a gente tem, né, nessa medida, nessa questão de um projeto tipográfico, a gente tem que levar em conta uma série de parâmetros que são a acessibilidade do público. A gente está fazendo uma exposição, né, de um acervo que é público e para o público. Então isso é a primeira questão a ser levada em conta. Diria segunda, né? Primeiro é a própria conservação do acervo. Assim, ele precisa ser mantido, ser conservado, né? Ele precisa permanecer sob a guarda dessa instituição para que ele tenha, né, cumpra a sua função. Proposta preliminar, ênfase para a especialização da volumetria. Isso era explicar um pouco o que né, por onde esse projeto se construía, assim, como que ele se desenhava. E além disso, algumas recomendações que eram feitas já, não necessariamente do âmbito da expografia, mas que são coisas acessórias com relação à segurança, enfim, são preocupações que orbitam, né, em torno desse projeto principal.
mas que são igualmente importantes, né, como segurança, comunicação e aí recursos, né, mais tecnológicos como Wi-Fi, QR Code, eu fui perceber que foram introduzidos a posteriori, na época eles não chegaram a acontecer junto com o projeto, mas atualmente eles existem na sala como uma possibilidade de, né, um outro nível de informação para além dos textos, legendas que a própria exposição mantém. Iluminação, luminotécnica, segurança. Esse foi o primeiro partido apresentado e que ele sofreu reformulações depois. Ele previa, não sei se vocês têm facilidade para leitura de desenho em planta, mas entrada aqui na parte inferior do desenho, ele em princípio previa uma barreira meio que como um paravento que deixava a sala mais fechada, que era, eu contava um pouco com a ideia do elemento surpresa, né, de uma entrada na sala, percurso. Isso foi uma coisa que a equipe do museu achou por bem não adotar por uma questão de segurança. Assim, um modelo como esse implica que necessariamente você tenha presente dentro da sala alguém da segurança, minimamente um monitor, alguém, né, que supervisione esse espaço, e a gente sabe das limitações que a gente tem nos espaços em termos de pessoal, né, por mais que se tenha câmera de segurança, etc., isso não impede que um acidente ou um vandalismo aconteça, né? Então depende mesmo de uma presença física. Mas a preocupação nesse momento primeiro era de checar a capacidade da sala em termos daquilo que se pretendia que fosse exposto, que era um número bastante maior do que a exposição tinha anteriormente. E aí foram feitos, esse seria o painel de entrada, que não aconteceu, né? Mas eu achei importante trazer para vocês terem noção de como esse processo é construído, né? Na verdade, são elaboradas ideias, né, checadas, constatadas algumas eficiências e tal, e aí discutidas. E aí, né, a partir desse processo é que o trabalho vai se construindo. Pode passar, por favor. Isso era um primeiro conjunto de painéis que se manteve, mas era uma montagem ainda. Mas eles ficaram na parede Sim, da balança, não é? que eram os tais fragmentos que eu falei, né, que era uma intenção de trazer para o início da exposição, para a entrada da sala, um conjunto de objetos que são fragmentos de coisas que se perderam, né? Não necessariamente são identificáveis quanto à origem, quanto ao conjunto completo, e assim por diante. E isso, de certa forma, se espelha no acervo de um museu quando se não apreende por completo a história desses objetos, a importância deles, por que mãos eles passaram, quem exatamente fez, como feitos, etc. Paulo, deixa eu só voltar numa coisa que você falou daquele projeto inicial. Você até usou um termo que é bem desse mundo católico, que é o paravento, que é aquele anteparo que você tem logo que entra numa igreja, né? E isso existe uma coisa conceitual da sua proposta de tipografia de que isso se repetisse dentro da tipografia, mas não foi possível. Sim. Né? Eu achava que isso precisava ficar claro, porque para quem está querendo se... Por uma questão de limitação com relação à realidade do museu. Não, mas eu falo no seu conceito de trazer essa coisa da igreja para dentro da sala de exposição. Sim, também.
E isso aí é uma escala, né? Você colocou uma figura humana e os objetos em escala frente à figura O humana. interesse Né? daquilo que eu mostrei, que traz a ficha da imagem, né? Com a descrição, as informações dela quanto à dimensão, data, descrição técnica e assim por diante, e que quando eu recorto aquela figura, né, isolo o fundo da foto onde ela foi registrada aqui na reserva técnica, é justamente para poder construir isso, para a partir dessas informações eu colocar uma imagem de um lado de uma coluna. Né? Agora, essa figura humana ela tem uma altura média, né? Porque humanos somos vários, né? Sim, mas É o quê? 1,70 m, digamos assim? em torno disso. Quer dizer, que é uma referência para você ver como uma termo de escala. Né? Por favor, essas são vistas ainda assim, né? Prevendo a ideia do enfim, é uma colagem inicial para essa conversa se desenrolar. Quero saber. Todo o ensaio, esse conjunto, por exemplo, desses oratórios no primeiro, ele, na verdade, se transformou numa outra coisa em função da fragilidade deles. Eles precisaram ser incorporados numa vitrine fechada para que pudessem se manter, né, seguros, e em função do conjunto eles acabaram se reduzindo a 3, para que, acho que me parece que na época um deles também tinha um comprometimento, assim, dependia de uma intervenção mais demorada, que não seria possível para a exposição, mas são as coisas que a gente vai checando e averiguando na medida que o projeto caminha. Nesse layout né, que tem essa planta, aí essa numeração está identificada, tem relação com essas imagens? Tem relação com os conjuntos que foram definidos pela curadora. Né? Então a gente tem em cada um dos espaços um grupo específico, né? Seja que ela chamou de Infância de Nossa Senhora, que basicamente são as Santanas, né? Que sempre tem Maria junto. A Sagrada Família, ou seja, a imagem. Então a Valvisa definiu os grupos antes de você. Sim, a partir da definição que ela fez, né, de grupos e a ordem que esses, né, grupos deveriam ela surgir estabeleceu também, né, para que tivesse uma narrativa mesmo. E aí tem a infância de Jesus e tem E é a Jesus. narrativa que os meninos explicam na visita guiada, né? Que é a linha material mesmo, né, que norteia todo esse trabalho. É uma imagem que explica no mês. É uma imagem que aparece aqui, que aparece aqui. Aqui é a última. E esse já é um outro conjunto de imagens que já vem do mobiliário. Né? Então, assim, para que aquilo acontecesse, aquela seleção, aqueles agrupamentos, vinha a solução de como apresentar. Né? Em princípio, era a ideia de um móvel mais extenso, ocupando o centro da sala, e com uma modulação que se dava na parte superior. Isso também foi Como se fosse vitrines, assim? Exato. A ideia, na verdade, era de que esse era um grande balcão onde a gente tinha uma estrutura feita em serralheria. Essa estrutura em serralheria, para passar a gente vai entender melhor. Ela ia acontecer criando essa espinha de peixe em cima e com
placas luminosas que fariam a cobertura, ao mesmo tempo iluminando o interior do vitrine e as laterais todas fechadas com vidros. Isso é um trabalho assim, que me parecia o mais limpo, neutro possível em termos de apresentação, né? Deixar. E aí, quer dizer, dentro desses volumes a gente tinha esses módulos em L, criando, né, anteparos para que os dois lados das vitrines pudessem ser usados sem interferência, né, de vazar o olhar para aquilo que estivesse do outro lado. Paulo, em algum momento você pensou no projeto em colocar de maneira que porque são volumes tridimensionais, né? De maneira que fosse visto o lado de trás, que é o mais, assim, menos visível. Por exemplo, a gente já viu vitrine em que às vezes se coloca um espelho lá atrás. Eu lembro que no projeto anterior tinha que algumas das imagens ficavam numa traquitana lá, que ela, à medida que você passava, te acionava alguma coisa e a imagem girava, aí você podia ver ela toda, ela girava devagarzinho. Tem alguma assim lá no sentido de que você possa ver a parte de trás? Ou não? Na verdade, essa preocupação, quer dizer, ela tentou ser contornada pela redução dos blocos de vitrine. Então você tem as extremidades, coisa que era diferente na outra vitrine. Você tinha um vidro inclinado, todos os objetos dispostos ali atrás daquele vidro, e a iluminação recuada. Se você for pensar, aquela iluminação, ela iluminava os objetos por trás ou por cima, né? Sem uma iluminação difusa, por exemplo, né? que varresse os objetos. Nessa situação, se consegue, pelas laterais, você consegue ver de lado, às vezes, as peças que estão mais próximas, né, da extremidade um pouco atrás. A gente chega mais perto delas. Mas a situação para que isso acontecesse plenamente seria de você ter cada objeto numa coluna. Né? Não, eu não digo todos, né? Às vezes... Pois é, mas é uma... Assim, qual é a maneira ideal de você, né, poder... Porque tem planejamentos, policromias nessas peças, Sim. Na parte de trás das imagens, que são estupendas. Mas, assim, eu não gostei, não me agradava a ideia de trabalhar com espelho, porque isso gera toda uma outra carga de informação, né, que é, assim, tudo bem, você vai ver o reflexo daquela imagem, mas você vai ver toda uma outra coisa espelhada junto. Eu estou perguntando justamente porque, para entender, assim, porque tudo ali tem, claro, uma decisão, não é aleatório, né? Você toma um partido de uma coisa e descarta todas as outras. Sim. Eu gostava daquela coisa dela girar, mas eu fico pensando assim, às vezes não foi tomada a decisão de continuar com algumas delas assim, porque manutenção dessas coisas, às vezes a gente chegava para ver, a estátua estava parada do mesmo jeito, não girava, não acontecia nada. Se observar agora, como eu observei, a gente sabe que são assim, problemas que a gente lida diariamente numa instituição como essa. A gente tem várias lâmpadas precisando ser trocadas na exposição. Quer dizer, isso tudo a gente tem que levar em conta a capacidade disso se manter ativo, né, plenamente funcional. Então tem que, né, mediar um pouco esses recursos de maneira que eles sejam factíveis. Né? Essas assim, decisões são exposições de realidade. Sim. E eu acho que assim, o uso de tecnologia é importante, o uso de determinados recursos, né, que a gente tem hoje. Um grande ganho que a gente tem nessa exposição com relação à anterior são as lâmpadas LED, por exemplo. Né? A gente pensar que a iluminação é uma coisa da maior importância para um acervo como esse,
porque ele não pode ser exposto a calor, ele não pode receber infravermelho, ultravioleta, enfim, o que a gente tinha antigamente eram lâmpadas que eram nocivas a um acervo. E assim, atualmente a gente já consegue, né, uma boa qualidade de iluminação com uma lâmpada que não agride, não fere, não coloca em risco a conservação da obra. Mas, né, no caso dessa porque isso era um grande dilema, assim. Ou a gente reduz, né, drasticamente o número de peças e coloca cada uma sobre um suporte, e dentro, né, esse objeto dentro de uma vitrine, para que você possa rodear e vê-lo completamente, a gente reduz assim 10% da exposição para que isso aconteça, né? Porque aí você tem que ter uma circulação com segurança, né? Porque eu estou vendo aqui, você está vendo de cá, então a gente tem que ter um espaço generoso entre um e outro e assim por diante. Mas aqui eu acho que já foi a redução dos módulos, desses conjuntos, já permitiu que você tivesse uma visibilidade muito maior, apesar de não ver plenamente as peças, né? Mas era o que era possível trabalhar. E eu acho que a ideia das cores, desse acolhimento, porque ao mesmo tempo o espelho, né, pode ajudar nessa observação, mas ele cria uma outra atmosfera completamente diferente. Né, assim, para aquele... Ele reflete tudo, não só a imagem. Reflete você olhando aquele que está atrás de você e assim por diante. E havia também uma proposta de criação de uma treliça, né, entre os dois, já que eram módulos, esses balcões com dupla face. Eu cheguei a desenhar uma treliça que evocava esse universo religioso, para que as peças estivessem bem inseridas nesse contexto de uma maneira mais cenográfica. Esse modelo ele foi descartado por uma série de motivos. Assim, ele envolvia trabalho de marceneiro, vidraceiro, serralheiro, a ideia de que as vitrines tivessem um fechamento com trava magnética, o que envolve toda uma logística de instalações dentro da sala, né, para que isso... Que é, em princípio, uma coisa muito simples, que a gente hoje, né, qualquer porta de prédio é comprado né, sem pronta, necessariamente, né, você tem uma fechadura que fecha por, né, contato magnético. Mas, enfim, foram coisas que foram sendo descartadas ao longo do processo. Pode passar, gente. E esses eram os layouts que a gente tinha já dos conjuntos que estavam se conformando em função da